Senhor presidente, eu coloquei resposta, mas vou dar uma explicação. Peço a paciência, a colaboração, porque o assunto é muito importante. O assunto hoje é educação, né? E como eu sempre digo, educação não tem que ser plano de governo, né? Nem dito que a gente tem que cada dia investir mais. A gente tem que ter atitude em relação a essa pasta tão importante da nossa cidade. E no mês de maio de 2018, eu fiz um requerimento buscando explicações sobre as referências dos professores. Eu puxei, senhor presidente, desde o ano de 2003, de 2003 até 2017. É uma situação que a gente ouvia dizer, né? E eu gostaria de me preparar, mesmo assim, fazendo parte da comissão de educação dessa casa, me inteirar, porque eu sei que esse assunto é um assunto polêmico na nossa cidade. E eu recebi aqui, senhor presidente, um relatório. Na verdade, quando a gente fala de referência, quando a gente fala de educação, a gente fala de uma lei, né? Uma lei complementar, a 11, que instituiu o plano de carreira. Então, os docentes apresentam uma lei específica, que é o plano de carreira. Nesse plano de carreira, senhor presidente, mais uma vez eu vou ressaltar que no artigo 20 fala das progressões. E quando a gente fala das progressões dos professores, a gente tem elencado que essa progressão, esse aumento na referência, é de competência exclusiva da Secretaria Municipal de Educação. Né? Hoje a Secretaria Municipal de Educação ela é composta por secretário, por 2 supervisores, por coordenadores do infantil, do fundamental, uma equipe grande. São cargos de confiança. Né? Os 3 primeiros de supervisão, por exemplo, e de secretaria, é um cargo exclusivo do prefeito. Né? E o que eu pude observar nesse relatório, senhor presidente, e gostaria aqui de deixar a minha sugestão, li todo o relatório, é que desde o ano de 2004 nós podemos observar que o plano de carreira, quando se diz respeito ao aumento de referência, subia-se mais que uma. Existe o interstício de 3 anos na lei, né? Já houve 300 horas para o aperfeiçoamento, já se mudou para 400, mas existe o interstício. Desde 2004, a gente observou que mais de uma referência era passada. Então, assim, nós estamos falando de 14 anos de interpretação errônea da nossa lei complementar, então. Né? Eu até disse nessa tribuna um dia que eu fui discorrendo ano a ano e teve um ano que me chamou mais atenção realmente, que a gente pôde observar que as referências subiram mais do que os outros anos. Bom, senhor presidente, observando isso e vendo que dentro da própria lei, quem autoriza o professor a fazer o curso é a secretária de educação. O professor não consegue fazer uma capacitação se ele não for autorizado. Certo? Uma outra coisa importante é que anualmente, já disse aqui, anualmente, no mês de outubro, a secretaria começa a preparar todo o levantamento e as possíveis referências, os acessos e as promoções. O que me causa estranheza, senhor presidente, analisando tudo, sempre achei muito simples, porque o RH da prefeitura, a própria educação tem os documentos. Eu tenho eles aqui, senhor presidente. É uma questão numérica. Mas tudo bem. No mês de junho, eu fui procurada por alguns professores, nós nos reunimos aqui na Câmara, eles solicitaram uma reunião com o chefe do executivo, foi atendido, eles eram 73 professores, eles fizeram um documento, senhor presidente, e aqui nessa casa me relataram a falta de transparência. Eram 3 pontos importantes, que era o recesso, olha, que era o acesso e promoção, que não tinha acontecido, porque a gente está fazendo aí um descumprimento do artigo 24. Ele diz que até fevereiro de cada ano tem que ser paga a referência. Nós discutimos isso com o prefeito. Bonificação foi discutido e prontamente o executivo regularizou a situação da bonificação e também o atestado de acompanhante. É uma reivindicação de 73 professores. A gente tem mais de 20 em cargo de comissão, a gente tem alguns duplos, a gente está falando aí de 50% sim dos professores. Né? Esses professores tiveram essa reunião, senhor presidente, e nessa reunião o prefeito assumiu um compromisso de dar uma resposta. Essa resposta chegou no dia 6 de setembro de 2018,
foi encaminhado também a essa vereadora e às professoras. Bom, a parte mais importante do documento não chegou às minhas mãos, mas eu tenho ela para conversar aqui com vocês, para a gente discutir. Chamo a todos os vereadores para essa discussão, porque eu acho que a gente tem realmente que estar fiscalizando e buscando redução de gasto. E por que eu falo de redução de gasto? O que os professores conversaram com o prefeito, uma das alegações foi que não estava havendo transparência nessa atitude. A licitação já estava começando e os professores não sabiam o que estava acontecendo, o que ia ser, se ia perder, se ia ganhar, se ia subir, o que ia ser feito. Foi assumido nessa reunião que esse documento seria entregue. Pois bem, em resposta ao processo 2896, que foi encaminhado pelos professores, eles gostariam de cópia, apenas uma cópia, do ofício encaminhado ao setor de licitação, sobre a contratação de uma empresa para análise e levantamento das referências dos professores da rede municipal. Pois bem, professor não é o responsável, mas é a parte interessada, né? E nesse documento aqui, senhor presidente, que foi me entregue, veio agora o objeto. E foi passado, houve o pregão 048 de 2018. Esse pregão, hoje liguei, foi homologado. E eu peço encarecidamente, se algum vereador quiser dar uma olhada nos documentos que eu tenho, que a gente peça ao prefeito que revogue essa homologação. Essa homologação, na minha opinião, senhor presidente, ela é absurda. E eu vou narrar por quê. O objeto, como eu disse, é passar um pente fino nas referências. Esse projeto também está sendo justificado, senhor presidente, aqui, que quer observar a legalidade e aplicação da legislação municipal. Quer também, senhor presidente, ver um aumento desproporcional da despesa com o pessoal que houve. E também tem a narrativa de que se precisa contratar essa empresa, por quê? Foram funcionários da própria Secretaria de Educação que fizeram as autorizações. Esse projeto vai ser pago em 2 etapas. A primeira etapa, que muito me espantou e que muito me aborreceu, é uma etapa que é só se dirigir até o RH do Departamento Pessoal da Prefeitura, que numa simples folha como essa que eu tenho aqui, ano a ano, nós vamos ter a relação. Então, aqui, ó, a primeira etapa. A licitação foi concluída, foi homologada, o valor é de R$ 29.500. O primeiro serviço da primeira etapa deverá realizar um levantamento e apresentar um relatório contendo classe e referência que o professor se encontra atualmente. Senhor presidente, isso é um absurdo, né? Zelando pelo dinheiro público, a gente consegue essa relação dentro do RH da prefeitura. E eu estou falando que assim que essa etapa for concluída, a gente vai pagar para a empresa ganhadora, R$ 14.750. Eu vou ousar aqui dizer que a segunda etapa, nós temos pessoas competentes dentro da prefeitura para fazer essa segunda etapa. E não é nada demorado. Tá? Me coloco à disposição para ajudar. E tenho certeza que o Bruno César Veronese e a vereadora Eliana, que fazem parte da Comissão de Educação, também podemos ajudar. Agora, nós estamos falando de um serviço que hoje até descobriu um cargo. A gente tem um cargo como analista de cargos e salários. Nós temos um procurador jurídico do RH. Não é possível tudo que é feito ano a ano não se juntar, não ver quem subiu mais, quem subiu menos. Eu até agora, senhor presidente, não tinha tomado pé dessa resposta. E hoje, tomando o pé da resposta, eu acho que 14.750 para um documento que está lá na RH é muito dinheiro. E outra coisa, quem criou o plano está na gestão da Secretaria de Educação, que é a secretária. O jurídico de 2003 ainda está na prefeitura. Nós temos pessoas desde essa data. Então, assim, desde 2004 as referências sobem errado. Desde 2004 eu posso garantir porque eu fiz um estudo. Né? Agora, se quer pontuar, por causa da alta despesa, eu entendo e não estou querendo colocar areia nessa situação. Se houve algum ato irregular ou abusivo, que se conteste, que se regularize. Mas você sabe quem tem que ser condenado? Não é o professor que pediu, que recebeu autorização, que se capacitou e agora ainda é ele o culpado.
O culpado são as pessoas que assumem cargo de confiança e que decidem conforme a sua cachola. Mas o plano de carreira está aqui e desde a data das alterações e tudo, esse plano está explícito o que é para fazer e o que não é. Se até hoje não se tomou o devido respeito, que se tome agora. E que juntos, tanto o executivo como esse legislativo e as pessoas competentes, analisem isso. Isso não dá 15 dias. Ao invés de cargo de 5.700 ficar regando a flor, devia de ter atitude, boa vontade e ser mais ágil e trabalhar com as melhorias da educação. A gente teve o IDEB reduzido. Tem que ter. Entrava com uma apostila, corta 6 meses a apostila, porque não dá para comprar, porque não sei o quê, porque não sei o que lá. Depois vem com uma ângulo, que a gente tem falta de material complementar para poder aplicar essa apostila. É só perguntar, senhor presidente. Não sou eu que estou falando. Então, a resposta aqui não veio para mim, né? Porque essa folha não veio para mim, dizendo que os professores foram deselegantes. Eu acho que tem gente vivendo na época da ditadura. Se professor, ainda, achei que a gente ia avançar dessa etapa, mas parece que não. Professor foi deselegante porque diz que quer ser informado do que está acontecendo. Professor foi deselegante porque quer saber da licitação que diz respeito ao seu salário. Eu acho que está um pouco equivocado. Eu discordo completamente da secretária, tá certo? Quero deixar claro que a execução orçamentária do artigo 24 do plano de carreira não está sendo cumprido. E não está sendo cumprido porque não é agora que tem que estudar essa tarefa. Essa tarefa já tinha que ser estudado em outubro do ano passado, para até dezembro estar na mão do RH e pagar os professores. Eu entendi até agora que tinha que fazer essa análise, esse estudo. Agora eu não posso admitir que pague 14.750 de uma informação que a gente já tem. E outra coisa, a segunda etapa, senhor presidente, diz o seguinte, que é um raio-x, vai vir o nome do professor, vai vir a referência que ele está atualmente, vai vir a referência que ele deveria estar, vai vir o salário que ele recebe atualmente e vai vir o salário que ele deveria receber. Bom, eu não sou professora, eu não estou dentro dos casos, mas é uma situação preocupante. A gente está falando de professor. A coisa mais importante para a gente é o aluno. Todo mundo ganha um salário, tanto o professor, o coordenador, para tratar bem e educar o aluno. Bom, ninguém está pensando no aluno. E outra coisa, por que a gente chega onde está? Por que não está havendo transparência? Foi dito que tem transparência. Bom, então está faltando comunicação. Porque nem mesmo as diretoras sabiam explicar para os professores o que ia acontecer. E até agora, senhor presidente, tenho certeza que ninguém sabe o que vai acontecer. Ninguém sabe. Então, eu acho que nessa cidade e na própria prefeitura tem funcionários competentes. E o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo orienta, eu quero ler aqui, orienta e diz de que o ato administrativo é irregular e poderá configurar improbidade administrativa ao chefe do executivo e ao secretário quando se faz a contratação de terceiros, ainda que por licitação, tendo em vista a possibilidade da realização do serviço, porque existem pessoas contratadas. Então, gente, vamos lá. Cargo de confiança tem dedicação plena, tem que trabalhar, ganha bem, tem que trabalhar muito, não tem hora para entrar, não tem hora para sair, e tem que dar conta das prioridades da educação. Referência de professor, salário é prioridade. Prioridade. As escolas estão sem manutenção, nós estamos aqui, eu e o João de Jesus fizemos um requerimento sobre as pombas, é um absurdo criança comer com pomba na cabeça, mas não tem 12 mil. Não tem 12 mil, mas paga 14.750 num serviço que está lá no RH. Então é prioridade, tudo eu sei que não dá. Então eu peço os bons préstimos de que se analise isso, e com pessoas adultas, sentemos todos para resolver um problema tão importante da nossa cidade. Muito obrigada, senhor presidente.